E aí, meus queridos e queridas, cornos e cornas, desavisados e desavisadas, talaricados e talaricadas que se encontram nesse canal. Vocês estão supimpa? Tudo supimpa na supa da pimposa? Então, hoje nós vamos reagir à história do Steven Branco do Hora Cartoon. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos que se inscreve por aqui e compartilhar com todos os seus amigos, tá bom? Vamos lá. Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo a pedido de vocês o resumão completo de tudo que tem na White Diamond AU até hoje, o universo Na onde que? Como é que é? Tô confusa. Já no início, mas beleza. alternativo de SU, onde Steven é filho da Diamante Branco com o Greg e Rose Quartz segue FIFA. Nesse vídeo eu vou Ah, tá. Beleza, agora eu peguei. resumir mais de 200 capítulos, 3 anos de série e mais de 60 vídeos aqui no canal. Tanto pra quem tem preguiça de ver tudo e quer saber da história, Mais de 60 vídeos. Jesus. como para quem quer relembrar as coisas mais importantes. E desde já eu peço para vocês deixarem o like, tá? Porque esse vídeo deu um trabalho colossal. E também eu vou Ah, eu imagino. Jesus. falar tudo de crucial para a história aí, na ordem cronológica para facilitar e não demorar 3 horas. Ao começar pelas coisas que são iguais ao universo original aqui. Tudo da história da Diamante Rosa, da Guerra Gen, Rose, Garnet, Pérola, Bismuto, Lápis, Ametista, etc. está igual, sem nenhuma mudança até hoje que saibamos. É tudo completamente igual, até chegarmos em mais ou menos 20 anos atrás, onde Greg realmente conhece Rose naquele dia do show em Beat City, no começo da sua carreira, porém, aqui, ele não decidiu ficar com ela, foi pra Empire City junto com o Mario pra virar uma estrela, coisa que realmente aconteceu. Greg virou um sucesso musical, acho que parecido com o cantor sertanejo solo aqui no Brasil. Ainda que o estilo dele seja totalmente outro, até que alguns anos após conhecer Rose, e 16 anos atrás, depois de um dos seus shows em Empire City, quando já nem cantava mais suas próprias músicas porque o Mario mandava em tudo e ele já queria parar com tudo, Tá, isso é uma HQ do Steven, é isso? É como se fosse um Arif do Steven? Igual aquele que a gente viu do react do Power Pop? tudo mais, né, contratos. Nessa mesma noite, ele conhece uma mulher muito alta, elegante e misteriosa que se chama Moissanite, o nome de Jen disfarçado da Diamante Branco, que até hoje não foi revelado o porquê ela estava na Terra e por que estava disfarçada. Talvez porque sempre soube que Rose Quartz era a Rosa e do seu plano da rebelião, e estivesse curiosa para saber o que ela andava fazendo. Mas acabou dando de cara com o Greg e eu achou uma criatura fascinante, lhe oferecendo a mão, pois ela poderia lhe mostrar as estrelas e o cosmos como ele tanto quer. E então, ela abduziu o Greg para o espaço e provavelmente o planeta natal. Porém, o velho Greg não lembra direito de nada disso, porque Diamante Branco fez algo com a mente dele. Só sabe que um ano depois ele foi achado na floresta Pitriadamas, nos Estados Unidos, e nenhum médico até hoje sabe explicar com certeza o que causou essa amnésia dele, até porque, né, coisas teens. Por isso consideram transtornos mentais, drogas, surtos, dentre outros, sendo Aí beleza, tudo que ela faz com ele, a culpa é dele agora. Ah, fi. aí que vem o medo desse Greg de coisas de gens alienígenas ou qualquer coisa que pareça bizarra. Ele desenvolveu estresse pós-traumático de algo que sequer sabe o que aconteceu. Um tempo Pô, mas também, né? Sacanagem tudo que ela fez. depois desse episódio, ele se mudou para Beat City e começou a se relacionar com Rose, mas nunca chegaram a querer ter um filho, pelo menos ainda não. E bem, nesse ano que ele ficou desaparecido, Greg usou seu velho charme para engravidar a Diamante Branco. Até hoje, essa é a história que a gente mais quer saber como carvalhos isso aconteceu. Até porque nem tudo são Como Carvalhos, gostei. flores nessa gravidez que foi muito complicada. Pelo que sabemos, aquela mesma nave pequena da Diamante Branco que abduziu Greg acabou colidindo e parcialmente se destroçando na floresta Pitriadamas, onde Greg foi achado, e no dia do nascimento do Steven, quando o Branco se transformou nele e bateu com a nave. Foi nesse dia que Pérola Rosa saiu do controle mental da Branco, mas não totalmente, e é por isso que ela ainda é incapaz de falar. Só que ela passou a ter consciência do que estava acontecendo e memória, se encontrando num planeta misterioso sem entender nada do que estava acontecendo, até ver uma criatura pequena ali perto, o bebê Steven Branco, o agarrando por um momento por sentir que aquela criatura queria conforto, calor e etc. E percebendo que aquilo ainda era Diamante Branco. Por isso Pérola Rosa, ainda branca e sob o controle parcial, correu e ficou com muito medo da ira da Branco, mas nada aconteceu. Aquele bebê acabou sendo pego pelo corpo de bombeiros e mandado para um orfanato, e por mais medo que tivesse, algo dizia a Pérola que ela devia se manter por perto, ficando próxima desse bebê e depois criança durante seus 14 anos de vida, o vendo crescer de longe e passar por todos os seus lares adotivos, médicos, pais ruins, igrejas tentando catequizá-lo, sofrendo bullying na escola, e mesmo assim, essa nova Diamante Branco era muito gentil. Então no dia que ele fugiu Nossa, mas a Pérola podia chegar mais próximo dele, né? da casa de mais um casal de pais ruins, se juntou a ele mesmo com medo de uma retaliação. É exato, pronto, é isso aí. Mas nada aconteceu. De alguma forma estava ligado àquela nova versão da Branco, conhecendo e sendo testemunha do quão ele não é mais aquela Diamante Branco.
Bem, esse é o ponto de vista da Pérola Branca nesses 14 anos. O do Steven é praticamente igual na questão de lares adotivos e do bullying que ele sofria descaradamente por ser praticamente um unicórnio infantil. Deve ter sido horrível na escola para ele. Aos curiosos, a pedra da diamante branco era quase todo o corpo do bebê Steven quando ele nasceu. E ao longo dos anos, seu crânio foi crescendo ao redor da enorme pedra da diamante branco que basicamente ocupa o lugar de onde ficaria o cérebro dele. É magia, então tá safe. Ainda que vários médicos tenham ficado a ponto de ter um AVC tentando descobrir que tipo de tumor era esse na cabeça dessa criança. A primeira temporada começa com Steven, de 14 anos, fugindo de um dos seus lares adotivos terríveis onde ele era xingado e maltratado o tempo todo, dando de cara com Pérola Branca, sendo que ele sentiu que sempre estava o observando, fugindo com ela, já que não tinha melhores opções, e assim começa a aventura apenas deles dois durante a primeira temporada, tentando sobreviver sem uma casa ou estabilidade. Curtindo juntos, roubando juntos, ainda que Steven não aprovasse aquilo, tentando adivinhar o nome da Pérola até conseguir mostrar o seu nome pra ele, pensando sobre seus pais adotivos, viajando mais, tendo um show de estilo e ainda tentando descobrir que tipo de ser a Pérola era, um alienígena, um robô ou algo do tipo. Até chegarem por acaso no Jardim Beta e darem de cara com aquela Jen corrompida muito rápida que tentou matá-los, usando seus primeiros poderes de diamante sem querer, a capacidade de ver a forma base de uma Jen e o próprio controle mental da Branco. E no meio do desespero, usam um transportador de lá para escaparem, mas param em uma construção Jen no meio de uma floresta sem saída nenhuma, a não ser pelo próprio transportador. E no tempo que ficaram lá, Pérola tentou falar a Steven que ele é um diamante, ao perguntar o que são aqueles murais, ainda que ela só seja capaz de repetir pedaços da fala do próprio Steven, coisa que é remanescente do controle da Branco, tirando algumas dúvidas suas, mas o deixando com mais. E na tentativa de fazer aquele transportador funcionar, ele consegue, mas acaba deixando Pérola para trás sem querer, não tendo ideia de como voltar para lá ou fazer aquilo parar, sendo transportado exatamente para o Templo de Cristal. Isso tudo é só a primeira temporada da AU, ainda que ela tenha dado só uns 3 vídeos. E na segunda nós temos o Steven tentando conhecer as Crystal Gems, entendendo que ele é um Gem e pensando como ele irá reencontrar a Pérola Branca. Quem o encontra são Garnet e Amethyst achando que é só um humano aleatório que não deveria estar ali. Conhece coisas de Gem e é um Gem em que ninguém entende a situação. Só tem certeza que ele é uma Homeward Gem, se desespera chorando porque está dizendo a verdade, as fazendo se reunir e não agirem tão brutalmente com ele para que ambos entendam a situação. Nem mesmo Rose / Diamante Rosa consegue identificar a pedra do Steven porque ela está virada, então nesse meio tempo ele passa a morar em Beat City e conhecer as Gems aos poucos, principalmente a Rose e a Amethyst. Ele ganha seu novo casaco que estava no lixão da Amethyst, passando a dormir no quarto dela, discutem que tipo de Gem ele possa ser, ainda que não saibam nem de onde ele veio, talvez tenha emergido muito tempo depois no jardim de infância como Amethyst e acabou adquirindo costumes humanos. Pérola lhe dá uma aula básica sobre Gems e enfim entende que talvez ele e Pérola Branca sejam Gems do planeta natal como elas tanto falam, tendo que esconder a identidade da Pérola que é uma pérola como aquela ali, para que não se precipitem e ajam como elas agiram assim que ele chegou. Steven vai aprendendo melhor a usar transportadores sozinho, ainda que não saiba como voltar para aquele, conhece o Big Bagel, não Big Rosquinha aqui, bem como o Sadie que trabalhava lá, aprende sobre visão do futuro, assim tipo invade o quarto deles, usando sua visão branca mais uma vez que mostrava a forma base da nefrita corrompida, tem problemas em invocar sua arma, mas depois de uma conversa com Rose e uma situação de perigo, desbloqueia seu cetro de luz que mal sabe ele o quão poderosa essa arma é. Fica chocado ao saber que Gems não tem pais e elas nasceram do chão, conhecendo o Jardim de Infância Prime, e também nas coisas de Amethyst encontram toca-discos antigos com o CD dos maiores sucessos do Senhor Universo. Tá, ok, agora eu entendi, porque só esse vídeo aqui tá resumido em 60 vídeos, que é coisa pra caramba. Meu Deus. E pior que ele vai falando rápido, às vezes eu não consigo pegar muitas coisas, mas beleza. Seja lá quem for esse homem. E quando começa a trabalhar na loja de souvenirs, conhece Connie, que se surpreende até demais com aquele menino estranho e com chifre, indo embora assim que dá, mas muda de ideia e lhe dá seu contato para que, a partir dali, se tornem amigos, conversando o tempo todo a partir dali e conhecendo suas coisas de Jen no ataque da Origins. Pera, a Connie é mais velha que ele? Podumene corrompida que ele lida na frente dela, ficando encantada porque ele parece uma garota mágica como a Sakura ou a Sailor Moon. Na segunda temporada tem diversos eventos na AU, então eu vou me ater só aos mais importantes mesmo, porque isso aqui é um resumo. Então, se vocês quiserem saber mesmo, tá? Vão ler os quadrinhos que tá na descrição ou ver a playlist da série que tem tudo lá. As Crystal Gems discutiram sobre que tipo de Gem Steven poderia ser de novo, a Amethyst achando que ele é um quartzo como ela e Rose, Pérola que é uma Moissanite, eita que chute preciso, viu gata? E Garnet um topázio branco. Consegue permissão da Pérola para deixar levar Connie no templo, Connie descobre um vídeo na internet com a Pérola Branca nele, levando os dois a pensarem por muitos capítulos em como irão encontrá-la, e durante um de seus sonhos consegue controlar Pérola Branca e fazê-la sair daquele lugar onde ela estava presa até agora.
Durante um treino com Rose e Pérola, Steven dá um tiro tão poderoso com seu cetro que ele fica rebibando o tempo todo até acertar a Rose, apufando instantaneamente na frente do Steven para ter mais um trauma. E Pérola cobre seus olhos para que não a veja se reformando por motivos óbvios, retornando com sua nova regeneração. Depois de mais uma crise ao perceber que é um alienígena, Steven ouve Pérola e Rose conversando sobre ele tê-la pufado, coisa que não faz sentido e não deveria ter acontecido, até porque ela é uma diamante, não que tenham mencionado essa parte. E quando Steven e Connie saem numa missão atrás da Pérola Branca, ao dormir, ele se conecta mais uma vez com ela. Rose lhe ensina um pouco sobre mudança de forma, sendo bem irônico em todos os sentidos nos cabelos que esses dois escolhem, descobre o que são jeans corrompidas e tem aulas de história Jen enquanto estavam na fonte de Rose Quartz, pegando um pouco das lágrimas dela para caso tenha um dia chuvoso. E com mais um sonho lúcido, passa horas dominando Pérola Branca e a trazendo cada vez mais perto de Bitsy. A Ametista faz cosplay da Pequena Sereia, Rose conta sua história falsa, que também é Do nada, Ametista igual a Pequena Sereia, boa. a mesma que ela conta pra Garnet sobre a Guerra Jen, mencionando que tudo é culpa das malditas diamantes, palavra que ele lembra de ouvir em algum lugar e até faz a saudação sem querer, preocupando um pouco Rose. E no fim da temporada, a Ametista acaba descobrindo o segredo da Pérola Branca e o ajuda a trazê-la pra ele quando estavam bem perto, achando aquilo muito bizarro porque ela é uma Jen. E quando finalmente se reúnem, a Ametista acaba dando com a língua nos dentes para as Crystal Gems. Assim Rose percebe que essa pérola não é o problema, e sim Steven porque ele é a Diamante Branco. O reconhece ao ver sua antiga pérola ali, assim como explica que Pérola está sob o controle dela, ficando com medo que seja realmente isso, mas Pérola Branca garante a ele que não. E quando se preparam para Gente, começou tudo tranquilamente, calma. Agora tá num nível que eu tô tipo, Jesus amado. Quanta informação. atacar e pegar a pérola dele, inconscientemente Steven usa seu cetro e causa uma onda poderosíssima que destrói os corpos de Ametista, Pérola e Garnet, menos Rose que se protegeu com seu escudo, fugindo de lá com a pérola e tendo mais uma crise porque não quer a controlar, retirando parte do controle branco dela e o deixando com uma febre altíssima, pegando o menino e largando para um humano tentar cuidar dele e dando de cara com Rose. Pérola não a conhece, mas acha que pode ajudá-la naquela situação. Dessa forma, acaba a segunda temporada, pois é muita coisa. E a terceira é eles tentando entender melhor quem o Steven é e tentando confiar nele, pois tem certeza que ele é sim a Diamante Branco com uma forma alterada. Steven ficou hospedado no quarto do Greg e Rose o esperou acordar para terem uma conversinha, sem contar ao Greg que são assuntos de Jen, porque, né, faz mal pra ele, com o Steven achando que se ele é alguém Mas eles não sabem que o Greg é pai dele, não? tão ruim, deveria apenas pufá-lo e embolhá-lo pra sempre, coisa que era o plano de Rose, mas Pérola Branca não saiu do seu lado um segundo e não a deixou fazer isso, falando que é culpa dele ele estar parcialmente rosa porque é coisa do seu controle mental, e gera atrito demais entre os dois, porque Rose não tem como desvincular tão rápido a imagem dele da Diamante Branco, a Jen que fez sua vida ser atormentada o tempo todo no planeta natal. Greg oferece seu antigo celeiro para Steven e Pérola ficarem, e Rose quer que Branco pare de mentir porque sabe muito bem que ela viu sua pedra quando a pufou na Arena Celeste, chorando porque aquele joguinho é cruel demais com ela, e fica pasma quando Steven pede desculpas por qualquer coisa que ele tenha feito, afirmando que o deixará lá preso com o campo de contenção Jen, parecido com as celas das naves, mesmo que não seja a vingança que ela busca pelo tanto de vezes que foi presa em sua torre no passado como Diamante Rosa. Coisa que Steven não liga, só queria seu celular porque Connie deve estar desesperada querendo notícias dele. Um começo de temporada importantíssimo, em que Steven fica preso no celeiro um bom tempo, em que só a Pérola Branca sai pra comprar comida pra ele e tal, porque Rose só deixa ela sair. Com a nova Ametista rondando por lá pra tentar entender o que aconteceu, porque nenhuma das Crystal Gems quis falar pra ela. E também é ela que devolve o celular do Steven. Connie vai visitar o querido, cagando pra barreira porque é humana e muito feliz em conhecer a Pérola. Ele chora de tristeza por ter perdido a confiança de todas as suas amigas. Greg dá algumas coisas do Senhor Universo que Steven adora ouvir. Se resolve com a Ametista quando aceita contar tudo a ela e não tratá-la como um idiota. Pérola Branca aprende a língua de sinais americana, tendo memórias tristes sobre sua antiga diamante. Greg lhe dá um velho teclado para ele aprender a tocar. A nova Garnet vai até ele fazer algumas perguntas e lhe entrega seu casaco, ficando de boa com ele também. Pérola conta a Steven que sua diamante não era como as outras, fazendo Rose chorar ouvindo aquilo. Fica putaça quando Rose chama a Diamante Rosa de covarde numa aula de história. As pérolas discutem porque a nossa quer que ela saia de perto da sua diamante e a branca não quer fazer parte do culto de Crystal Gems dela. E nesse dia, Steven pede para que ela pare de fazer saudações porque não o servem mais, são apenas amigos. E no meio de uma discussão das 3 Crystal Gems ali perto, Steven acaba saindo da barreira sem querer, chocando a todos, mas Rose permite que não usem mais aquele campo de força, até porque ele é inútil e ninguém sabe que ele consegue fazer isso por ser meio humano. E a primeira coisa que ele faz é ir falar com a Sadie e voltar ao seu emprego. Também saem os 3 para fazerem umas compras.
Pérola passa um longo tempo ainda sem confiar no Steven por ter certeza que ele tá controlando a Pérola Branca, mas ela vai amolecendo com o tempo. E quando pede pra ela tentar summonar uma arma Gen, a gata puxa uma pistola que Pérola tem que jogar fora porque não é aquele tipo de arma que ela tá falando. E quando iam começar o treinamento com espadas, Steven tenta impedir porque é injusto com alguém que tem só um olho, quase sendo pufado pela Holopérola, mas Pérola Branca se joga na sua frente, sendo pufada por ele, o deixando furioso, mas Rose tenta acalmá-lo. E ao voltar em uma nova regeneração melhor distribuída de cores, conta sua história e a do bebê Steven que falamos no começo do vídeo, não achando que é Diamante Branco porque confia nele e o ama. No meio de algumas perguntas, Steven se identifica como pansexual, não quer apressar nada com a Connie, e num dia que Rose não pode ir dar aula de história Gen ao Steven, Pérola lhe entrega o espelho que achou na galáxia Warp, só que ele não funciona e Steven achava que era porque a pedra dele estava quebrada, pensando em consertar com o frasco de lágrimas da Rose que pegou, mas não sabia onde ele socou. Isso até a Ametista mandaram uma mensagem falando que encontrou, e ao consertarem, Lápis começa a atacá-los incansavelmente com a água do quarto da Ametista, fazendo Steven... Tá, eu tinha ouvido falar que a Lápis ela é a mais forte de todas. Se ela virasse má, ferrou. Então, se ela virou má aqui, ferrou. Quebrar o espelho com seu chifre de unicórnio, cai num pedaço com o sangue dele, que vai ser importante depois. Com o Lápis fugindo pelo templo, a reencontra novamente no quarto da Pérola, querendo que Steven tire sua pedra, mas desaparece novamente, agora pro mar, quando ouve a voz da Ametista. Lápis vira o problema principal da U por muitos capítulos, porque Steven... Viu o que eu falei? curou a pedra dela, então ela estava muito mais forte, mesmo presa no espelho. E quando ele vai enterrar os cacos do espelho que ele quebrou na praia, vê que a maré alta vai chegar muito mais rápido do que o previsto, só que ele tinha que ir trabalhar. E assim que sai do frigorífico, tudo está inundado porque o nível do mar estava alagando Beat City, com Steven sendo puxado pela Lápis e vendo sua forma verdadeira com aquela sua habilidade. Indo tirar a pedra como ela queria, mas logo quando vê o seu verdadeiro eu diamante branco pelo reflexo, se afoga e precisa ser resgatado por Pérola Branca. Ele briga com as Crystal Gems por aquela Gen estar presa, só que é arriscado demais tirá-la de lá, querendo ir até ela, mas nisso ela já começa seu ataque, é parado por Rose e o Leão, que tem um apreço e chamego instantâneo e muito grande com a Pérola Branca. E antes de Lápis meter um tsunami que arrasta Steven pro meio do mar, Rose implora que... Mas como que ele não morreu ainda? Não respirando desse jeito. Ele, Diamante Branco, tente usar o fato de ser ela e seu status para impedir que aquela Gen volte pro planeta natal. Steven acaba escolhendo soltar Lápis Lazuli do espelho e conversar um pouco com ela sobre não ser uma Crystal Gen como as outras e tal, mas por ela querer voltar pro planeta natal e ele não querer impedi-la, irá de qualquer forma, apelando para anunciar que é Diamante Branco, não que ela acredite, mas quando fala que pode controlar Gens, Lápis o ataca e estava pronta para afogá-lo. Se Pérola Branca não surgisse com o Leão ali para salvá-lo, preparando mais um tsunami até Steven bloquear todas as suas vontades próprias com seus poderes, percebendo o que estava fazendo e, ao parar, com aquela amostra, Lápis foge para o planeta natal de qualquer forma. Após esse desastre, Steven passa vários dias profundamente deprimido por achar que tudo aquilo é culpa dele. E é mesmo, ao ponto de Rose ter que ir lá pedir por favor, que ele levante, saia da cama e vá viver. E a Pérola Branca também comenta que ela não consegue confiar na Rose de jeito nenhum, porque ele lembra muito alguém do planeta natal. Conhecemos a White Opal, que Steven ama conhecer, mas Pérola Branca não, porque ela abomina fusões como qualquer Gen do planeta natal faz. Garnet começa a contar sua Mas aí não sabe que Garnet é uma fusão. história para Steven no acampamento na galáxia Warp, isso até Robonoides começarem a cair do céu e consertarem o transportador principal, fazendo Peridot chegar pessoalmente na Terra pela primeira vez. Só que aí Garnet a assusta virando um Carnotauro, mas como a outra derrubou o desestabilizador de Gens, ela pisa e estoura, assim sobrando para o Steven usar seu cetro de luz e aniquilar o transportador principal bem mais do que estava esperando. Steven conhece Ruby e se instala um pouco para ativar seus poderes luminescentes de Diamante Branco e ajudá-la a recuperar a Pedra da Safira que caiu na água, entendendo agora o fim da história da Garnet. E passou um tempinho lá porque Steven quebrou todos os transportadores naquele seu ataque, sobrando pro Leão e buscar os perdidos. Numa missão para consertar o Geodo, vemos como Steven ainda está afetado pelos seus erros, mas tudo dá certo e ele quase descobre que Rose é um diamante, levantando o questionamento se ele pode criar vida com sua essência de diamante enquanto estava se divertindo com a Connie, se divertiram muito. E aí nasce a White Stivone pela primeira vez, deixando as Crystal Gems impressionadas e chocadas que ele consiga se fundir com humanos, coisa que Rose nunca conseguiu fazer. E a Ametista solta porque ela não deve se sentir mal, porque isso deve ser pelo fato dele ser um diamante, mas duas delas sabem muito bem que não é exatamente por isso não. E nos preparativos para o final da terceira temporada, mais Robonoides chegam à Terra daqueles grandões, só que Rose e as Crystal Gems sempre os destroem antes que Peridot possa se conectar com a sala principal do Jardim Prime. E Rose conta sua história com Greg e ele acaba descobrindo quem é o Senhor Universo esse tempo todo, que na verdade era o Greg. E na tentativa Finalmente,
tentativa de ajudar Jenny e seus dois namorados, porque nessa realidade eles são um trisal, vão para a ilha da Pera. Do nada um trisal. Que isso, gente? máscara para não pensar nos seus problemas, dando de cara com a Moonstone corrompida e invisível, que os força a se esconderem numa caverna e Steven descobrir que os problemas da Jenny são bem mais sérios do que ele pensa. E graças à sua visão branca que permite ver a forma base das gens, supera a invisibilidade do monstro invisível e a pufa, voltando todos para Beach City bem na hora que Peridot e sua nave-mão estão chegando na Terra. Steven e Pérola correm pro templo para ajudar, e chegando lá, damos de cara com Lápis, Peridot e Jasper mais uma vez, doidinha para acabar com Rose Quartz, e assim o embate delas começa. Pau come aqui, pau come ali, e na hora que Jasper ia trapacear usando o desestabilizador na Rose, Steven pula para salvá-la, fazendo com que Jasper queira ensinar uma lição a todos, dizimando aquela Jen porca e defeituosa. Porém, não contava que o chifre daquele garoto e a pedra Não contavam com a minha astúcia? mais resistente de todas as gens, fazendo ela se pufar sem querer. Lápis e Peridot ficam desesperadas e na defensiva. Assim, Rose e Pérola trazem a Arco-Íris Quartz e seu leque pra festa. Garnet e Amethyst formam o Sugar Light para garantir que aquela nave delas não vai a lugar nenhum. E no meio de tanto desespero, Lápis convence Peridot que a única forma de não serem presas para sempre por aquelas rebeldes é se elas se fundirem também, gerando uma fusão instável que enganam todos com truques de água. E aí nasce a Venturine, atirando em todos com balas d'água, desfundindo geral e elas desaparecem dali mesmo. Um grande final de temporada. E na quarta e atual da U, o grande foco é encontrar Lápis e Peridot e também descobrir o que elas queriam fazer na Terra. Algo que demora muitos capítulos e acontece muita coisa ruim. Seguindo destroços, Steven e Pérola Branca se encontram discutindo em uma caverna e para combater a Venturine surge a Bleached Coral, fusão de Pérola Branca e Steven, que ela aceita se fuder com ele porque confia demais, conseguindo tancar a Venturine e impedir que ela fuja. Isso até ela alugar um triplex na cabeça da fusão, pois ela era só o Steven mentalmente, não ele e a Pérola ou uma nova entidade, causando a desfusão deles e mais um escape daquelas duas. A partir dessa temporada, Steven começa a ter sonhos lúcidos e estranhos demais, como se tivesse mais alguém na sua mente. Tenta conversar com as gens sobre aquela fusão errada, mas não consegue vossa atenção, e quando Garnet lhe dá, não sabe responder ao certo o problema da fusão por ele ser um diamante, controlar parcialmente aquela gen e até se fundir com humanos, até surgir a teoria de que isso possa acontecer com toda gen que ele tentar se fundir por ser a Diamante Branco. Quando ia buscar ajuda com a Rose, ela estava só o caco desmoronando de chorar com o leão ao seu lado. Então, ele deixou isso pra lá. Amiga, calma, respira, vai dar tudo certo. Eles procuram pelo Greg, que estava sumindo, descobrindo que ele teve uma crise nervosa quando as gens do planeta natal vieram, e assim ele conta sua história com Moissanite, que debatemos no começo desse vídeo pra eles dois. Enquanto Steven e Connie conversavam sobre coisas sérias, chega o Ronaldo pra falar que ele descobriu um alienígena baixinha e verdinha na praia de noite que fica roubando coisas. Assim, vira uma missão para Stevonne tentar descobrir se aquela gen é a Peridot. E seguindo a criatura, ela não era Peridot, mas sim Seaglass, uma gen que surgiu do sangue do Steven e daqueles cacos que ele enterrou há 9 dias. Ela nasceu há 9 dias. Literalmente a sua filha, tendo crise de paternidade de como irá cuidar dela ou ensinar as coisas necessárias para ela. E quando Steven finalmente conversar com Pérola sobre a fusão problemática deles, ela finge que está tudo bem mesmo, fazendo seu olho rachar mais um pouco, porque obviamente não está nada bem. E em mais um sonho bizarro, Steven diz saber que aquilo não é real. Isso até o próprio sonho falar com ele e enxergar os olhos da Diamante Branco olhando para ele. Ele tenta entender esses sonhos em vão, e no treinamento com a Garnet descobrimos que a sua visão branca não vê a forma base das gens, e sim o que elas querem ser. Por isso ele nunca é capaz de ver a fusão de alguém com uma forma definida e estável. E também a Connie decide que ela vai treinar para ser uma Crystal Gem. Enquanto Ruby treinava Connie, Steven tem uma conversa com Safira e cria coragem para usar sua visão branca nele mesmo, com medo de ver a Diamante Branco, mas acaba só vendo ele mesmo. Não que isso signifique que ela não está lá. Temos uma bomba apenas de Seaglass respondendo perguntas e interagindo com os personagens principais, incluindo toda uma explicação da Pérola do porquê elas atendem por pronomes femininos. Steven ensina Seaglass a embolhar objetos, isso com Pérola embolhando Rose e a mandando pastar, se reúnem para descobrir sobre os avanços que não fizeram em saber desse projeto da Diamante Amarelo, com Steven olhando fixamente para a Pedra da Jasper. E quando vão no Jardim Prime procurar por elas, Amethyst é sequestrada pela fusão forçada mão, Steven a estoura e lá vem que Peridot e Lápis mandaram uma mensagem ao planeta natal. Não que exatamente ela tenha chegado lá, revelando o horror das fusões forçadas para Garnet.
Depois disso, Steven tem mais um pesadelo com sua mãe e, em busca de respostas, ele e a Amethyst vão e roubam a pedra da Jasper da Sala das Bolhas, assaltando no campo de força para garantir que ela não vai escapar, na esperança de conseguirem algumas respostas, mas claro que ela não ia cooperar, querendo lutar com eles e pufando a Amethyst mais uma vez com o próprio tiro do Steven. Isso até Rose intervir, ter mais uma briga feroz com Jasper e usar sua resistência de diamante para não pufar pela barreira, e sim conduzir o choque até Jasper e fazer ela pufar. Arruinando a sonequinha da Siglez, hein, gente? Poxa. Com essa derrota, o acordo da Jasper, agora com a sua nova roupa, era de contar tudo que ela sabia sobre a Drusa se perdesse a batalha. Só que ela trapaceou porque não sabe nada sobre a Drusa. Enquanto todo mundo estava deprimido porque não tem mais nenhuma informação que possa ajudar a impedir que a Terra seja obliterada por essa coisa que eles nem sabem o que é. Siglez vai dar uma olhadinha na depressão de todos e até falar com a Jasper, dando uma bugada no cérebro dela. E bem na hora que ia assistir TV, a mensagem de Peridot estava lá atrapalhando, fazendo todos menos Siglez e Connie se dirigirem para o cubo de comunicações imediatamente. Garnet e Pérola vão silenciosamente na frente, mas Lápis e Peridot já estavam fugindo por trás. E para garantir que não vai acontecer, Rose e a Amethyst formam a Quartz do Fumê original, usando seu carretel para prender na perna da Lápis e puxá-las para baixo. Infelizmente, elas conseguiram amarrar aquilo em outro lugar e fazer Fumê destroçar o transportador por onde vieram. Mano, é muita informação, ele fala muito rápido. Jesus amado. Total fracasso. Mas, na próxima soneca do Steven, ele conversa diretamente com o Diamante Branco e quer respostas sobre a Drusa, não lhe dando de graça, e sim o mandando ir até elas. Assim, ele toca no núcleo de energia do cubo, onde todas as mensagens de milênios estão salvas, e agora sim, ele sabe o que é a Drusa. Nesse meio tempo, Connie ficou cuidando da Siglez, as duas encheram o saco da Jasper e ela delegou essa função ao Greg, pois tinha que ir embora, se divertindo juntos, mas quando as outras chegam com assuntos sérios de Jens, ele tem que ir embora porque não aguenta aquilo. E no meio da depressão de Steven e Connie, eles têm a ideia de gravar um vídeo de lembrança da Terra, isso enquanto fazem perguntas inconvenientes a alguns ali. Só que foi através disso que Steven teve a ideia de ir atrás da sua antiga nave de diamante branco, que pode ter algo que os ajude a localizar e parar a Drusa. Drusa é essa que emergirá em menos de um dia. Por isso, Pérola permite, e no meio da floresta encontra seus destroços muito bem conservados dessa nave deveras pequena. E assim que Steven se conecta nela, descobre a exata informação que precisavam para saber onde a Drusa está. E ainda uma coisinha interessante sobre a base lunar da Terra e quem está lá nesse momento, afirmando para Connie e Pérola que eles irão até a Lua cuidar disso. E isso é tudo, galera. Nossa, haja história. O próximo capítulo da AO sai semana História pra caramba. Tem outro capítulo ainda? que vem para continuarmos a história e começar, para quem viu o vídeo até aqui e se interessou nessa AO incrível. Comentem qual das 4 temporadas vocês acham que é a sua favorita e até o próximo vídeo. Bom, eu gosto pelo menos das coisas mais simples, então pra mim a primeira temporada foi mais legal, que foi a que eu entendi melhor. Mas é isso, então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like espinhoso, comentar os próximos vídeos que você quer ver por aqui e compartilhar com todos os seus amigos, tá bom? Tchau!